Público, em delitos de homicídio, que não, a priori não tem uma razão dessa investigação ser conduzida, ou como seria, por exemplo, um crime cometido por policiais, que justificaria a atuação do Ministério Público como presidente do inquérito, presidente da ação, do procedimento de investigação, ele é conduzido pela autoridade policial, que é quem tem, inclusive, a atribuição precípua, a priorística de conduzir a investigação. Inicialmente é a polícia. Só em alguns casos especiais é que o Ministério Público conduziria esse procedimento. Mas como toda a investigação é, de certa forma, acompanhada pelo Ministério Público. Todo pedido de prisão, de qualquer eventualidade no meio dessa investigação, tem a participação do Ministério Público e também, muitas vezes, do Poder Judiciário. Então, esse acompanhamento do Ministério Público, primeiramente, se deu ao saber que eu me tornaria o promotor pré-evento do caso para acompanhar essa investigação. Eu já me disponibilizei no dia seguinte, compareci à delegacia para disponibilizar o Ministério Público como parte contribuinte para essa investigação. E aí estive lá na delegacia, falei com a autoridade presidente, né, era a doutora Sara Líbia, e me coloquei à disposição, tomei conhecimento sobre os procedimentos iniciais de investigação, e aí aguardei, né, como é o papel do Ministério Público, as primeiras diligências policiais no sentido da solução da questão. E aí, somente alguns dias depois, alguns 15, 20 dias depois, foi que chegou os primeiros pedidos com relação à intervenção do Ministério Público, que aí eu pude tomar conhecimento das diligências policiais que já tinham sido realizadas. Então, a participação do Ministério Público, em termos gerais, em resumo, é pelo acompanhamento, né, das atividades que são realizadas mais diretamente pela polícia, em casos desse tipo. O senhor, inclusive, procurou no outro dia, no dia posterior ao crime, no dia não é seguinte, isso? foi. No dia seguinte. E o senhor teve acesso aos autos já nesse momento que procurou a delegacia? Praticamente ainda não havia autos, porque as primeiras oitivas estavam sendo realizadas pela autoridade policial, estavam sendo ouvidas possíveis testemunhas, né? E coletadas as primeiras provas. Então, ainda não havia uma formalização, quer dizer, já havia a portaria de início do procedimento, mas ainda não haviam autos constituídos adequadamente para que possibilitasse um acesso, né? Então, o que eu pude ver foi acompanhar, em parte, algumas parcelas das oitivas, mas deixei a condução para quem de direito, para quem tem a atribuição naquele momento, que era a Polícia Civil, né? Doutor, já foi feito por esta Promotoria de Justiça alguma diligência nesse caso? Mais recentemente nós tivemos, eu não posso falar muito mais especificamente sobre qual ou que diligência, mas o Ministério Público já tem acompanhado essa questão mais de perto, esse caso mais de perto. E aí a gente já realizou, inclusive, visita no local e fizemos contatos com peritos, tivemos reuniões, várias reuniões com os delegados que conduziram o caso e com também peritos que também atuaram no caso para formar opinião, e que nessas oportunidades o Ministério Público, né, eu, na qualidade de promotor, sugeria algumas providências que a polícia ficou de encetar, né, de realizar. Existem várias interrogações que se referem ao dia do crime, como, por exemplo, o local não teria sido isolado devidamente. Várias pessoas tiveram acesso à cena do crime, o que, de certo modo, poderia alterar ou segregar algumas informações importantes para a investigação. Como o Ministério Público analisa esses questionamentos, doutor? Veja bem, eu acho que faz parte até da cultura, ou da falta dela, né, do povo brasileiro, de muitas vezes não ter esse respeito pela cena do crime até a chegada do policiamento. É fato também que muitas vezes, pela falta de recursos, a polícia não tem
não tem o tratamento adequado ou, vamos dizer assim, a produção científica adequada para solucionar a causa, e por isso a população termina sem respeitar, por não acreditar que haja realmente a necessidade ou pelo menos a possibilidade da realização desse trabalho científico de forma competente. Então é difícil saber, num caso de repercussão como esse, é lógico que você tem a possibilidade, né, de um maior afinco da polícia, no sentido de utilizar em maior monta esses recursos científicos, mas se for partir para apenas em casos isolados, se utilizar o método científico como forma de solução das questões, sempre vai gerar essa problemática. Quer dizer, a polícia ainda é incipiente, né? A atividade científica da polícia ainda é inicial, por melhor que seja, por mais afinco que você tenha, você não tem a expertise necessária e decorrente da experiência, porque você utiliza os recursos que foram utilizados no caso desse, de notoriedade, raramente, poucas vezes na sua formação profissional. E aí a própria população também deixa de acreditar, porque na maioria dos casos que elas foram testemunhas de fulaninho que morreu ali do lado dela, aquele vizinho dele, que não foram utilizados os mesmos métodos científicos, e aí, em não acreditando nesse método científico, termina por desrespeitar a cena do crime. Quer dizer, é uma análise rapidamente que eu posso fazer sobre o que leva a população a muitas vezes deixar de respeitar a cena de um crime. Quer dizer, não é uma responsabilidade apenas da população, é importante que a população crie no seu seio esse costume, essa prática de respeitar a cena do crime, é essencial para a solução desses como de vários outros crimes, mas também é necessário que as autoridades, o poder público institucionalizado, utilize-se mais desses métodos científicos para a solução do crime, para que a população acredite e veja acontecer a solução científica dos crimes, para poder acreditar nela e, acreditando nela, respeitar a cena do crime. O que ocorre para que a polícia não utilize tanto esses meios, né, doutor? Falta recursos, né? Falta recursos, priorização, falta uma política governamental no sentido de implementar essa polícia, efetivamente essa polícia científica. A gente tem, durante vários anos que eu estou aqui, eu fui testemunha, e nós já tivemos reuniões aqui com o IC, com o Instituto de Criminalística, com o IML, né, o Instituto de Medicina Legal, em que por várias vezes foi colocada a falta de recursos e a falta de recursos humanos e materiais da polícia para cumprimento dessa atribuição importantíssima, né, dessa transformação da nossa polícia, né, numa polícia efetivamente científica que realize, que investigue e solucione os casos com métodos científicos, né. Doutor, então essa não preservação do local do crime pode ter sido uma falha também nesse caso específico? Uma falha que é difícil de você dizer quando surgiu, né? Uma falha da história da polícia brasileira, da história. É difícil você também imputar, atribuir uma cultura que é criada, né, com esses fatores que eu acabei de mencionar, a um fato em si. Mas eu não estava no local no momento do crime, e eu não posso afirmar, e não tenho a formação técnica para isso, para afirmar a ocorrência de falha. O que eu posso afirmar é que não há um trabalho cotidiano. Eu acho que o que falta é um trabalho cotidiano da polícia com esse método científico, que traga já um modus operandi ordinário, dela atuar já sabendo como atuar e conseguir dessa forma ter mais eficácia no seu trabalho. Pode ser, eu não estou afirmando, mas pode ser que isso tenha contribuído para vamos dizer, alguma falha inicial na coleta de provas, né? Bem entendido que a prova não é apenas
esse estilo de prova científica. Isso facilita bastante, mas não é a única prova possível. Você tem outros métodos de prova, inclusive científicos também, que podem chegar ao mesmo resultado da fixação da autoria, conseguir chegar aos autores ou autor do delito. Mas realmente aquelas primeiras horas, aqueles primeiros momentos da execução, né, da consecução de um crime, são essenciais para a sua elucidação. E se há um comprometimento nesse momento, pode haver realmente uma dificultação da solução da autoria. E isso pode ter ocorrido. O fato do crime ter ocorrido em uma festa com mais de 3.000 pessoas também, isso complica, dificulta as investigações de tudo? Exatamente. Teoricamente deveria facilitar, mas dificulta bastante. E no meu entender, já sinaliza de certa forma para é óbvio que esse crime foi de uma coragem, né, de você colocar toda uma sociedade em choque da forma que foi colocado, e se sabe, logicamente não tem uma pessoa que não tem ideia de que isso iria ocorrer. Então isso pode sinalizar para uma premeditação, um planejamento muito grande, e que pode sinalizar também para um crime bastante planejado e, consequentemente, bastante difícil de elucidação, né? Porque se um crime com tamanha possibilidades, fatores, circunstâncias que podem levar a um erro e a um flagrante, né, que poderia ter ocorrido a qualquer momento naquela noite, ser realizado da forma que foi, com o sucesso que foi, sinaliza para a possibilidade de um planejamento realmente bastante bem feito, né, e com bastante antecedência, né? Então isso, logicamente, é um indício sério de que esse crime foi efetivamente planejado, né? O senhor acreditando que sendo premeditado, o senhor acredita na possibilidade de ser direcionado para a garota Beatriz, ou era para qualquer pessoa lá, criança? Porque me parece que era direcionado para a criança. Há as duas possibilidades, né? O fato da criança, do alvo, né, da vítima, ser, vamos dizer, membro da escola, filha de um professor, também não deve ser jamais afastado. Mas há a possibilidade também em querendo se atingir a instituição, nem uma escola, ou a igreja católica, ou a própria, ou os pais da criança, e querendo se atingir a instituição, naquela circunstância, a morte de qualquer criança iria causar a mesma comoção, né? E qualquer criança que estivesse naquela festa iria causar a mesma comoção. Então estariam, assim, os fins, né, de chocar a sociedade teriam sido alcançados de qualquer forma. Então pode haver um planejamento com relação à criança, mas pode haver um planejamento com relação a qualquer criança, né, que estivesse ali naquele momento, porque o impacto seria o mesmo na sociedade. Com sua experiência, o senhor acredita que um crime dessa envergadura tenha sido cometido por uma pessoa só? É uma hipótese difícil para o sucesso que se obteve, né? Toda a execução de um crime que exigia um certo tempo, né, e muito planejamento, se torna geometricamente mais complicado de ser realizado por uma pessoa só. Não significa que todas as pessoas que possivelmente contribuíram para o crime tivessem conhecimento de que aquela coisa, do crime que se queria cometer. Mas há uma possibilidade séria de que haja a participação de mais de uma pessoa.